Esse é o primeiro vídeo do canal e eu hoje vou mostrar minha coleção do Black Sabbath. Acompanhe. Fala Redbangers, beleza? Eu sou o Mike, bem-vindos ao canal Cabra Sabática. E hoje eu vou falar da minha banda, da minha vida, minha banda favorita, o Black Sabbath. Vou mostrar aqui minha coleção de CDs, né? Tudo que eu tenho aqui do Black Sabbath, minha coleção. Mas antes, eu vou pedir que você se inscreva no canal. Se você já for inscrito, deixa aí um joinha aí para fortalecer, comenta aí embaixo e compartilha com seus amigos. Mas sem mais enrolação, sem mais delongas, vamos lá. Vou começar do início, né? Começar aqui do início com o CD que me fez amar o Black Sabbath. Foi o primeiro CD que eu escutei na minha vida. E eu tenho uma história muito bacana, né, com o Black Sabbath, que foi a primeira banda, a primeira banda que eu ouvi, né, que eu peguei para ouvir na minha vida foi o Black Sabbath. E exatamente com o primeiro disco, por incrível que pareça, né, não sei se vai pegar claridade aqui, o brilho da capa, né, mas acho que está dando para ver legal. Isso aqui é uma edição de Slipcase, né? Então, galera, eu vou contar um pouquinho aqui rápido sobre a minha história com o Black Sabbath, né? Vou tentar dar uma resumida. Isso em 98 para 99, né? Esse CD do Black Sabbath, né? Ele chegou na minha mão através de um grande amigo, um grande irmão, né? Que hoje não está mais aqui, infelizmente. Já se encaminhou para o mundo dos mortos, né? Infelizmente. Um grande irmão, um grande amigo que me mostrou, né, as melhores bandas e me mostrou esse disco aqui, né? Ele me mostrou esse disco aqui, foi amor à primeira vista, sabe? Quando eu ouvi a primeira faixa desse disco, aquele primeiro riff depois daquela chuva, aquele clima sombrio, macabro, com aquele sino batendo no fundo, eu pirei, mano. Foi amor à primeira vista, né? E daí em diante eu nunca mais larguei o Black Sabbath. É uma banda de coração da minha vida que eu faço questão de ter tudo dessa banda. Então o que acontece, pessoal? Esse meu grande amigo Júnior, mais conhecido como Sapo, né? Era um cara que o cara respirava música, era um cara que ele dedicava a vida dele para música, ele amava som pesado, ele amava muito, e inclusive também Black Sabbath foi uma das primeiras bandas que ele também começou a ouvir, né? A gente tava ali começando, né, a ouvir som, e ele chegou para mim e falou: escuta isso aqui e tal, e trouxe um CD do Black Sabbath. Aí a gente começou a ouvir e tal, e eu lembro como se fosse hoje ele falando, né, traduzindo as letras das músicas desse disco, né, tanto Black Sabbath como Naibi. E eu lembro dele falando, né, o que significavam as músicas. Na época eu não sacava nada de inglês e tal. E, pô, eu já tinha ouvido, eu já tinha me apaixonado pelo som, né? E aí, quando a gente comecei a ver as letras, ele começou a me mostrar, a falar das letras, me traduzir para mim as letras e tal. Aquilo foi fascinante, né? Eu sempre fui um cara
que eu sempre gostei muito de coisas sombrias, de coisas obscuras, de ler sobre ocultismo. Sempre fui um apaixonado por filmes de horror, né? E, cara, era o que eu precisava, sabe? Eu acho que esse cara, o Júnior, o Sapo, ele entrou na minha vida para me mostrar as melhores coisas para se ouvir na vida, né? Antes de morrer. Felizmente, né, como eu disse, ele se foi, mas eu aprendi muita coisa com ele. Eu aprendi a conhecer muita banda legal, muito som legal. Então essa foi minha história, né? Com o Black Sabbath, com o início do Black Sabbath. Aquele momento, aquele tempo foi muito especial para mim e sempre está no meu coração, nas minhas lembranças, sabe? A gente era tão moleque, a gente era tão, sabe, ele tinha 15 anos e eu tinha 17, eu acho. Ou ele tinha 14. Isso, ele tinha 14 e eu tinha 16, eu acho, mais ou menos isso. E, pô, cara, assim, é difícil falar assim, sabe? Porque isso é um marco, uma coisa assim que marcou a minha vida de uma forma tão boa, tão legal, foi um momento tão bom, sabe? O momento que eu mais precisava de um amigo, diga-se de passagem, foi o único amigo que eu tive na vida, de verdade, o único amigo verdadeiro. Enfim, eu não estou aqui para falar do meu amigo, né? Eu que vou contar a história do meu amigo. Mas ele tem uma participação muito grande, muito maravilhosa na, assim, na minha vida, no que diz respeito a som, né? E foi isso, foi através dele que eu escutei esse primeiro disco e eu me apaixonei e fui querendo, cada vez mais a gente foi comprando mais discos e, né, e ouvindo e correndo atrás e conhecendo, né, e começamos a destrinchar a discografia do Black Sabbath até o último disco. Então foi isso, galera. Isso que aconteceu, isso foi a minha história aí, né, com esse primeiro disco aqui, maravilhoso, do Black Sabbath. É o meu disco número 1 favorito. Eu não sei dizer se foi só porque esse foi o primeiro disco que eu ouvi do Black Sabbath. Eu acho que sim, né? A nostalgia conta pra caramba, a gente sabe disso. E, cara, quando eu vi essa música do Black Sabbath a primeira vez, eu me arrepiei. Eu nunca tinha ouvido nada igual antes, sabe? Foi como se algo estivesse nascendo de novo. Como se eu estivesse começando um ciclo na minha vida, alguma coisa do tipo, sabe? É difícil descrever a sensação que foi ouvir isso aqui pela primeira vez. Foi maravilhoso. Cara, sem comentários. Eu amo esse disco do início ao fim, todas as músicas. Mas as minhas favoritas aqui, né? Vamos botar 3. Black Sabbath, The Wizard e Night Gear. Vamos pro próximo aqui. Vou tentar ir na ordem, galera. Paranoid. Também de São Slipcase também. Paranoid. Então, o Paranoid, né, também foi assim como o primeiro disco, ele veio, por incrível que pareça, a gente começou a ouvir na ordem, assim, até onde eu lembro, né? Foi na ordem. Esse foi o segundo disco que eu ouvi do Black Sabbath também, e que eu conheci War Pigs, Paranoid, Iron Man, né? E Planet Caravan, enfim. E foi também o Sapo que também trouxe, eu não lembro de ser um vinil, um LP que ele trouxe, ou foi CD, não estou lembrado direito, mas eu acho que foi um LP. E ele deu um jeito de comprar uma vitrola logo e tal, e a gente ficou escutando isso aqui no quarto dele. Era muito bom, eram bons tempos, bons papos, sabe? A gente viajava
em som, nas letras, a gente se aprofundava, a gente conversava sobre ocultismo, sobre, né, magia, sobre filmes de terror e letras do Black Sabbath, né? Tempo bom demais. E esse foi, né, o segundo aí que eu também ouvi com o Sapo, né? Ele também me mostrou, me apresentou esse daqui. Acho que na maioria da discografia do Black Sabbath foi ele que me apresentou. É difícil falar de Black Sabbath e não falar dele, entendeu? Ele era meu irmão, né? Era meu irmão. Ele era muito mais que um amigo, ele era um irmão de verdade, né? Que eu adorava muito, muito, muito. E tenho muita saudade dele até hoje. E é difícil não lembrar, pensar em Black Sabbath e não lembrar dele. Mas enfim, esse disco as músicas minhas favoritas desse disco é War Pigs, Electric Funeral e Iron Man. Vamos pro próximo aqui. Master of Reality, também versão Slipcase. Descasso. Esse também foi trazido pelo Sapo. O Sapo também trouxe um LP dele. Ele comprou um LP e chegou e tal, e falou, vamos lá pra casa pra gente escutar e tal coisa. E a gente foi ouvir isso aqui também. E por incrível que pareça, acho que também foi na ordem também. É incrível, cara. Enfim, né? A gente começou ouvindo Black Sabbath assim, realmente do início, sabe? Da fase Ozzy até o final. Foi incrível. Foi realmente uma coisa meio que na ordem mesmo, sabe? Tudo a gente ouvia assim, né? Um CD aqui, outro ali. A gente nunca acompanhou a ordem de nada, mas com o Black Sabbath foi realmente na ordem, sabe? Foi incrível. Quando não era ele que comprava um disco, um LP, um CD, era eu. Aí a gente se juntava para escutar e tal, né? Então assim meio que foi na ordem. Esse foi o terceiro disco que a gente escutou, né? Que a gente pegou para botar lá na vitrola, escutar e tal. E mais um disco que, né, porra, como não gostar de Ozzy, o Black Sabbath com a era de ouro do Ozzy, né? Não tem como, ainda mais esse disco aqui que, porra, dispensa comentários também. As minhas favoritas aqui desse disco é Sweet Leaf, lógico, Children of the Grave e Into the Void. Próximo disco, Volume 4, Volume 4. Daqui em diante eu já não tenho certeza se a gente ouviu na ordem. Eu não estou lembrado se veio em seguida ou foi o Saba Blood Saba. Não estou lembrado agora no momento. Mas tá aqui, volume 4, também Slipcase também. Discão que eu adoro pra caramba. Lá atrás, no início, eu não tinha a mente tão aberta para esse disco, não curtia tanto quanto eu curto hoje em dia, né? Mas tá aqui o volume 4, eu adoro, eu gosto mais até do que o Master of Reality, né? Eu gosto mais desse do que do Master of Reality. E muita gente fala assim, né, sobre que o Master of Reality que começou o Doom, né, o Stoner, o Sludge, que deu início aí, né, a esses gêneros, esses subgêneros, esses estilos, né. Eu gosto muito do Master of Reality, como de todos do Black Sabbath, mas não sei, eu tenho a impressão às vezes que esse disco ele tem mais a ver com
Eu acho que ele mostra um pouco mais o Doom, ou tanto quanto o Master of Reality, mas tem duas músicas aqui nesse disco que são as minhas favoritas, que é... Quer dizer, três, né? Cornucópia, Under the Sun e Snowblind. Eu acho que Under the Sun e Cornucópia são as duas músicas que, principalmente o começo o começo da Cornucópia é muito Doom, aquela introdução daquele iniciozinho da Cornucópia é muito Doom aquilo ali. E o Under the Sun também, o início do Under the Sun é muito Doom também, é muito bom, sabe? Eu acho que essas duas músicas são mais Doom do que algumas músicas do Master of Reality. Enfim, mas é só uma opinião minha, né? Tá aqui o disco, muito bom, adoro demais. Vamos pro próximo. Saba Blood Saba. Saba Blood Saba. Então, galera, esse disco aqui, cara, olha isso. Também em Slipcase também. Tô fazendo assim por causa da claridade, né? Também Slipcase é um dos meus favoritos também do Sabá, né? Esse aqui, o Sabá chegou com um vinil também dele, né? Ele comprou um vinil também e falou: olha essa capa, cara, olha essa capa, mano. A gente nem ouvia ainda assim metal, né? Death, black metal, nada disso. A gente não ouvia nada disso, a gente nem conhecia, sabe? A gente não conhecia nada, assim. A gente foi conhecendo com o tempo e ele muito mais do que eu, foi muito mais à frente, muito mais na fome de conhecer, sabe? E a gente via essas capas, cara, mano, a gente era como tipo ver um filme de terror, alguma coisa assim. A gente se espantava com as capas e, cara, era foda. A gente ficava assim, mano, que capa foda, tal. Aí ele chegou assim, né? Falou: olha essa capa, a gente tem que ouvir isso, olha isso, é o outro disco do Black Sabbath e tal. Eu falei: mano, que isso, bota isso aí pra tocar. E a gente foi, né? Ele pegou o LP também, foi em vinil também, que ele conseguiu. Aí ele botou lá e a gente curtiu o dia inteiro desse disco. É um dos discos que, por diga-se de passagem, tem a capa mais foda, se não o disco que tem a capa mais da hora e mais foda do Black Sabbath. Minhas músicas favoritas desse disco, né, é Kill Yourself to Live, Sabracadabra e Saba Blood Saba. Mas eu gosto do disco inteiro, né? Eu tô só citando 3 de cada, assim, que são as minhas favoritas, né? Saba Blood Saba, é isso aí. Vamos para próximo. Sabotage ou Sabotage, né? Também em Slipcase. Esse disco aqui é uma história engraçada, né? Esse disco aqui a gente conseguiu numa loja que tinha aqui no Rio, e a gente achou esse disco, acho que foi por acaso, né? A gente nem conhecia esse disco, Sabotage. A gente nem conhecia, né? Aí o Sapo já pegou e ficou doido, né? Falou. Primeiro a gente olhou a capa assim, né, na estante da loja. Aí tipo assim, a gente olhando as coisas, a gente olhou assim, só que a gente não identificou que esses caras eram os caras do Black Sabbath, que a gente olhou rápido, né? Aí a gente olhou assim, o meu pensamento primeiro e o dele também foi tipo:
porra é essa aqui? Aí, que porra é essa aqui, cara? Aí tá, passamos o olho. Daqui a pouco a gente voltou o olho e olhamos aqui em cima, pequenininho, Black Sabbath. Aí eu falei assim pra ele, cara, olha essa porra, mano. Isso aqui é Black Sabbath, cara. Aí ele pegou assim, que isso, cara? Caraca, olha aqui. Aí ele, é o Ozzy e o Bill Ward, o Geezer Butler. Isso é Black Sabbath, cara. Caraca, que capa escrota. A gente começou a rir da capa, né? Mas, caraca, a capa é muito engraçada, é muito estranha. O Ozzy parece estar vestido com a roupa da mulher dele. O Bill Ward parece que está com a calça do Chapolin. O Geezer Butler parece o Robertinho do Recife. O Belchior, sei lá. Eu lembro que a gente riu pra caramba, né? E a gente ficou meio com o pé atrás, assim, por causa da capa, né? Porque você assim, pô, será que o Black Sabbath continua do jeito que era? Será que continua, né, com aquele som agradável, tal, dos discos anteriores, né? Do Sabbath Blood Sabbath pra trás. Aí ele falou, cara, a gente só vai saber se a gente levar. Então, é Black Sabbath. Mas assim, a gente levou o disco. Eu acho que eu até inteirei com ele para comprar o LP, se eu não me engano. Ele tava assim, um preço meio carinho, né? Aí a gente, tipo, levou, né? E. Vamos levar. Mas assim, a gente levou com o pé atrás. Tipo assim, porra, cara, sei lá, mano. Isso aí tá meio estranho essa capa. Será que os caras mudaram o estilo? Será que. Enfim, a gente levou. Aí ele pegou, tirou o vinil, botou na vitrola, botou. Mano, quando entrou Rolling the Sky, cara, aquele peso todo, a gente olhou um pra cara do outro assim, sabe? Tipo, caraca, mano, caraca, que porra é essa, cara? E pá, 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 pá. A gente olhava pra cara do outro assim, caralho, mano, puta que foda, hein, cara? Aí daí, pá, 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 pá. Quando chegou a Symptom of the Universe, e caralho, mano. Esse disco ele surpreendeu a gente demais, sabe? Demais. Ele surpreendeu a gente de uma maneira assim. A gente na hora falou, caraca, esse é o mais pesado com o Ozzy do Black Sabbath. Ele, porra, foi maravilhoso, sabe? Maravilhoso. Isso aqui foi uma pegadinha, sabe? Tipo uma pegadinha, foi junto com um soco na cara, sabe? Do início de Rolling the Sky. Cara, eu costumo dizer, né, que esse é o disco mais raivoso do Black Sabbath com Ozzy, sabe? É um disco mais puto da vida com Ozzy, muito mais pesado do que todos os outros, sabe? Esse disco aqui é maravilhoso. Minhas músicas favoritas, Rolling the Sky, Symptom of the Universe, Megalomania, é uma música que eu amo, Am I Going Insane, outra que eu amo, Supertizar, faixa maravilhosa, maravilhosa, aquela instrumental fantástica, fantástica. Sem comentários, esse disco aqui mano, é um soco, um bom soco no meio do estômago, dos dentes. Porra, só tem isso aqui, só tem. Sem palavras isso aqui, é um dos meus favoritos com Ozzy. Technical Ecstasy, esse daqui não é de Slipcase, mas é um disco que a gente teve ele na época, né? Lógico que a gente estava cada vez mais comprando coisa, conhecendo coisa e junto com o Black Sabbath ao mesmo tempo a gente estava conhecendo várias outras bandas também e comprando, porque naquela época a gente não tinha internet, a gente não tinha internet, não tinha nada, né? A gente tinha que comprar os discos, ou pegar emprestado, ou gravar na fitinha cassete, né? Eram tempos difíceis, assim, a gente realmente valorizava um disco, né? E até hoje eu tenho essa mania de comprar discos, né? E valorizar o material, sabe? Valorizar
cuidar bem, porque eu vivi numa época que não tinha internet e eu ainda prefiro. Eu tenho vários CDs aí com discografia baixada também, né? Mas eu voltei a colecionar, eu voltei a comprar, assim, né? As minhas bandas favoritas e tal. E então esse não podia ficar de fora também. Né? O final aí da carreira do Ozzy. E esse disco aqui, na época, porra, eu detestei a capa. Eu odiei essa capa quando eu não lembro quem comprou, se foi eu ou foi ele, né? Eu não tô lembrado, mas a gente pegou, eu acho que foi ele também. Ele conseguiu o LP, se eu não me engano, isso mesmo, também. Quando eu olhei pra essa capa, mano, eu falei, cara, que é isso, mano? Eu falei, Black Sabbath tá ficando cada vez mais estranho. Depois do Sabotagem, né? Aí eu olhei e falei, porra, mano, que merda de capa, cara. Mano, tipo assim, eu detestei essa capa por muitos anos. Eu detestei essa capa por muitos anos e, sabe, eu evitava ouvir esse disco por causa da capa, mano. Eu era muito implicante. Eu evitava ouvir esse disco, o Sapo falava, pô, vamos botar esse aqui. Eu, não, bota qualquer coisa, menos isso daí. Enfim, eu demorei um tempo para me superar essa capa e prestar atenção nas músicas, né? Mas hoje em dia eu gosto bastante desse disco, gosto muito dele. É, eu não vejo ele tão ruim como dizem, né? Tão fraco. Lógico que os anteriores são melhores, mas eu gosto muito desse disco aqui também. Eu gosto muito de Rock and Roll Doctor, eu gosto muito de You Won't Change Me, It's Alright, Backstreet Kids. Gosto bastante desse disco aqui, né? É um disco com Ozzy, para mim faz parte dos anos de ouro com Ozzy, é um bom disco, eu gosto, entendeu? Não é um dos melhores, na minha opinião, com Ozzy, mas eu gosto bastante desse disco. Mas acho que a capa dele, até hoje, eu não curto muito a capa, não. Mas, enfim, vamos pro próximo. Próximo você já sabe que tá na ordem. Never Say Die. Esse também não é de Keys, é uma versão simples, nacional. E esse disco aqui, o Sapo também comprou o LP dele também, comprou o vinil dele. E mais uma vez eu impliquei com a capa, eu me decepcionei com a capa, eu não curti a capa de jeito nenhum. E também foi um disco que eu fui deixando de canto por causa da capa, implicando. Mas eu gostava muito da música Never Say Die, né? E Hard Road também. Mas eu fui sempre deixando de lado, ouvindo outras coisas. Mas com o tempo eu fui aprendendo a gostar muito desse disco. Eu gosto muito desse disco hoje. Eu gosto muito, eu sei apreciar muito mais Black Sabbath hoje do que antigamente, lógico, né? Eu era muito moleque, hoje eu tenho 42 anos, então... hoje em dia eu gosto muito desse disco. Eu acho assim que o Black Sabbath mudou, né, assim, um pouco na fase do Ozzy, mudou comparado aos discos anteriores, né? Inclusive o Technical Ecstasy também eu senti uma mudança, os tempos, né, mudando. Então o Black Sabbath estava sempre experimentando coisas, fazendo experimentos, e o Tony Iommi estava sempre com a visão mais lá na frente, enfim. Então eu gosto muito desse disco hoje, gosto bastante, gosto muito, inclusive até a capa dele hoje em dia eu gosto. Never Say Die, eu já falei, uma das minhas favoritas. Junior's Eyes também é uma das minhas favoritas. A Hard Road e Swing the Chain são minhas favoritas.
São meus favoritos. É um bom disco, né? É um bom disco para mim. O Ozzy saiu, né, nessa fase aqui, mas deixou um bom disco, tá aqui um bom disco. Mas vamos pro próximo. Em 1980 chegou. Um ciclo novo começou e outro se fechou. Acabou com o Ozzy e começou para o Dio, Ronnie James Dio. Tá aqui um dos discos mais fodas e extraordinários já feitos pelo homem. Esse aqui também é Gypkeys. Eu sempre confundo, é Gypkeys. Uma das maiores obras-primas já feitas pelo homem é esse disco aqui. Não tenho o que falar, cara, desse disco aqui, é sem comentário, é até difícil falar. Porra. O Ozzy saiu, foi mandado embora, foi demitido do Black Sabbath por estar entregue a bebida e droga e não querer nada com nada e não estar produzindo nada, então os caras se cansaram, né, e deram um pé no Ozzy. E entrou o Dio, um cara totalmente diferente do Ozzy, mas com uma voz de trovão, mano. Eu lembro que quando a gente conheceu esse disco, né, o Sapo tinha o LP também, ele conseguiu o LP, isso aqui. Ele conseguiu o LP. Aí ele falou, cara, dá uma sacada nessa capa. Quando eu olhei a capa, eu falei, caraca, que capa foda, mano. Que capa foda. Tipo, eu achei muito blasfemo, né? Os anjos jogando carta e fumando, cara. Achei muito foda. Eu achei muito irônica, sabe? Muito blasfema. Eu achei muito foda essa capa. Muito foda. Simples, mas foda. Aí... Ah, não, minto. Antes do Sapo pegar esse disco, do Sapo pegar esse disco, eu lembro que eu comprei uma fita VHS na feira. A fita VHS na feira que tinha, antes dele pegar esse disco, eu comprei uma fita VHS na feira. A fita era vermelha e tinha a cruz e o escrito Black Sabbath. Aí eu falei, caraca, maluco, Black Sabbath e tal. Eu só tinha cruz na frente e tal, né? A capa vermelha e era volume 2. Eu comprei a fita e levei pra lá, pra casa dele, pra gente, ele botou no videocassete, a gente assistiu. Aí, cara, eu lembro assim, a primeira coisa que eu lembro daquela fita foi o Neon Night, o Dio cantando Neon Nights. Cara, foi tão diferente. Aquilo foi tão novo, sabe? E, cara, aquele vocal totalmente... A gente olhou pra cara do outro e falou, pô, isso não é Black Sabbath, cara. Isso não é Black Sabbath. Porque a gente estava comparando com o Ozzy, a gente estava acostumado com o Ozzy, né? Eu acho que todo mundo passou por isso também. E até depois de entender o calibre disso, mano, parecia que a gente estava vendo uma outra banda, assim, sabe? Aí quando mostrava o Tony Iommi tocando, o Geezer Butler, o Bill Ward, a gente, caraca, isso é Black Sabbath, cara. Isso é Black Sabbath. A gente leu nas revistas e tal, né? Aí a gente entendeu que o Ozzy estava mais, tinha saído e tal coisa. A gente estava conhecendo o Black Sabbath, então aquilo foi surpresa pra gente, né? Eu falei assim, caraca, um Black Sabbath com outro vocalista, cara, que foda, não sei o quê. E, porra, o Dio cantando assim, com aquela roupa vermelha e preta, assim, com aquelas mangas assim, cantando, fazendo assim. Cara, aquilo marcou, sabe? Aquilo marcou a cabeça da gente.
E logo em seguida o Sapo apareceu com o LP disso aqui, né? E a gente lembrou da música, da música que ele estava cantando na fita e tal, que a gente viu que era Neon Nights e tal. E a gente se apaixonou pelo Dio, perdidamente. Nos apaixonamos pelo Dio, por esse disco, um Black Sabbath. Aí foi isso, né? Aí a gente, porra, a gente curtiu muito esse disco e daí pra frente a gente ficou ligado que não tinha mais o Ozzy, era ele e tal. E foi isso, essa foi a história do Heaven and Hell com a gente, né? E minhas músicas favoritas que eu ressalto nesse disco é Neon Night, com certeza, sem comparação. É Die Young, Heaven and Hell e Children of the Sea. As músicas favoritas desse álbum. Próximo disco, The Mob Rules. Mob Rules, galera. Esse daqui é uma versão nacional também. Esse disco aqui também foi o Sapo que trouxe, também foi o LP que ele chegou, foi um LP também. E, cara, tipo, ele já tinha comprado, né? Quando eu cheguei na casa dele, ele já tinha comprado, ele nem tinha me falado nada. Aí ele falou assim, eu vou botar isso aqui pra gente escutar. Aí eu olhei assim, eu falei, cara, que porra é essa? Mob Rules, Black Sabbath? Eu falei, porra, Black Sabbath? Eu falei, que isso? Aí ele falou assim, é o segundo Dio, é o disco com o Dio. Ele falou, foda a capa, né? Eu falei, porra, muito sinistra, né, a capa. Poxa, o pessoal encapuzado ali, tipo uma seita, uma parada. A gente gostou da capa, né? Capa bem legal. E botamos pra tocar, curtimos pra caraca, muito. Gostamos tanto quanto, né, o Heaven and Hell. E as minhas músicas favoritas aqui, pra ressaltar, a minha favorita é Thunder the Night, Voodoo, The Sign of the Southern Cross e Fire of the Edge of the World. Minhas favoritas. Gosto muito desse disco também. É como se fosse uma continuação do Heaven and Hell. Vamos lá. Deixa eu ver aqui o próximo. Como tá coisada aqui, não vou pegar na ordem não. Então, próximo disco aqui, galera. É esse. O Born Again. Born Again. Também Slipcase. Born Again. Esse disco aqui foi o disco seguinte, né? Que a gente pegou depois do Mob Rules. E também foi o Sapo que comprou o LP, né? E, cara, ele falou assim... Eu lembro que eu liguei pra ele, ele falou assim, cara, dá um chega aqui em casa pra gente escutar um som e tal. Eu falei, opa, beleza. Aí eu cheguei lá, aí tava o LP, né, o vinil que assim, na estante assim. Ele já botou de sacanagem, né? Aí eu ia e tal. Quando eu olhei, eu falei, cara, que porra é essa, cara? Cara, é sinistro, o bebê demônio, porra. Cara, que capa. Ao mesmo tempo que eu achei tosco, eu achei foda pra caraca. Eu adorei essa capa e adoro até hoje essa capa. Muito foda mesmo. Entendeu? É uma capa assim, bem provocativa, bem icônica e tosca, trash, sabe? Sem palavras. Na hora eu lembrei do Bebê de Rosemary. Eu até achei que fosse inspirado num filme Bebê de Rosemary, né? Porra, amei a capa na hora. Aí o Sapo falou assim, cara, esse disco aqui não é com Dio. Ele é com outro vocalista. Eu falei, quem? Aí ele falou assim, o vocalista que era do Deep Purple.
Eu falei, caraca, vocalista do Deep Purple, ele é o Ian Gillan, tal, tal. Eu não conhecia Deep Purple, nunca prestei muita atenção de Deep Purple, né, nessa época. E a gente botou pra ouvir, né? Quando a gente botou pra ouvir, cara, mano, pensa, um amor à primeira vista foi isso aqui também. Eu sei que o disco ele tem uma gravação, uma produção ruim por conta do problema, né, que teve na, no amplificador, no acetato, não sei direito o que queimou lá, né? Uns falam uma coisa, falam outra. Mas realmente o disco ele tem um som, o som dele é ruim, a produção, né, do som é ruim, mas para mim é um disco maravilhoso, é um dos meus favoritos do Black Sabbath. Tem gente que torce o nariz para esse disco e fala que ele é ruim, que não sei o que. Mano, pra mim isso aqui eu amo tanto quanto o filme de terror. E minhas músicas favoritas aqui, Tragedy, Zero the Hero, Digital Beat e a própria faixa título Born Again. Eu amo esse disco pra cacete, é um dos meus favoritos, é um dos meus xodós do Black Sabbath. Próximo, o disco foi Seven Star. Seven Star, eu não lembro se foi vinil, não lembro se foi CD que a gente comprou, não estou lembrado agora, mas a gente achou estranho, a gente não entendeu nada, o Ian Gillan já tinha saído, quem que tava, a gente foi entender que era o Glenn Hughes e tal, e que ia ser um projeto solo do Tony Iommi, e a gente fosse a entender e tal, mas enfim, eu como sempre gostei de música dos anos 80, eu achei que esse disco tinha uma pegada hard rock muito anos 80, muito legal, e eu gostei, né? Não tanto quanto os outros, mas eu gostei. Minhas músicas favoritas que eu sempre gostei, In For The Kill, Danger Zone e a faixa título Seventh Star. Próximo disco, Sapo também conseguiu ele em vinil, porque era muito difícil CD disso aqui naquela época. E até hoje é um CD raro isso aqui. Raro de se achar. Bem difícil de achar e bem caro. Tá? Esse disco aqui é muito caro e muito difícil. Talvez o mais difícil de achar do Black Sabbath hoje em dia é esse daqui. Ele já está fora de catálogo. Enfim, eu adoro esse disco. Tá? O Sapo conseguiu LP também. E a gente foi saber que era outro vocalista também e tal. E a gente ficava espantado com aquele entra e sai de vocalista a todo momento. Parecia que cada disco ia ser... A gente esperava que o próximo disco que a gente fosse pegar do Black Sabbath fosse um outro novo vocalista. Enfim. Eu adorei esse disco. O Sapo não gostava tanto desse disco, né? Mas eu gostei bastante dele porque ele também tinha uma pegada hard rock muito legal e o vocal do Tony Martin era muito anos 80 demais. Eu sempre gostei, né, dessas músicas de hard rock anos 80 de glam que eu escutava nos filmes de terror e tal, né? Então eu curti muito esse disco. Minhas músicas favoritas: The Shining, Born to Lose e Anti-Ice Warrior. Muito bom esse disco, muito bom. Pra mim é um dos melhores com Tony Martin. Tá aqui, ó. Próximo disco, essa pérola aqui. Disco sem comentário, dispensa apresentações, disparado o melhor disco com Tony Martin, melhor, e um dos melhores do Black Sabbath inteiro, Headless Cross. O Sapo também tinha um vinil disso aqui, ele também conseguiu o vinil, e o Sapo sempre conseguia tudo, né? Eu gravava muito, as coisas que ele pegava eu gravava em fitinha e tal. Enfim, galera,
A gente curtiu bastante a temática, a capa desse disco, né? Eu gostei bastante na época também. E pra mim é o melhor disco com o Tony Martin, esse aqui. O melhor disparado com o Tony Martin. Minhas faixas favoritas é Devil Daughter, Call of the Wild e a faixa título Headless Cross. Amo esse disco. Próximo disco, Tear. Esse daqui é importado. Ele é importado também, esse disco aqui. Ele também é fora de catálogo, é bem raro, bem caro também. Então, galera, o que acontece? Esse disco aqui, o Sapo gostava bastante dele, né? E ele também conseguiu o vinil dele desse disco. Só que a gente veio ouvir esse disco muitos anos depois. Muitos anos depois. A gente não dava muita atenção para esse disco, mas depois a gente deu a devida sacada nele como ele merece. É um bom disco. Pra mim eu acho que é o segundo melhor disco com o Tony Martin. Antes eu achava que era o Eternal Idol, mas esse daqui eu mudei minha escala. Hoje é o Tear. Eu adoro esse disco. Eu também torci o nariz pra ele na época, mas depois o Sapo não escuta e tal. Esse disco é bom e tal. Fez eu ouvir, eu prestei atenção nele, legal. E eu passei a gostar bastante depois. Minhas faixas favoritas desse disco é Ano Mundi, em primeiro lugar. Gosto muito da Valhalla, Jerusalém e minhas favoritas: Ano Mundi, Jerusalém, Valhalla, Sabbath Stones. Gosto muito desse disco, muito bom. Muito bom. Próximo disco, The Humanizer. Esse disco também, o Sapo também comprou ele em vinil. E a gente soube que o Dio voltou pro Black Sabbath, gravou esse disco. E cara, isso aqui também foi amor à primeira vista, mano. Porra. A gente gostou muito da capa também na época. E o peso desse disco, mano. A gente não tinha ouvido nada tão pesado quanto esse disco aqui. Muito. Adoramos de cara. De cara a gente adorou esse disco. Disco de um peso, de uma... Assim... Sem comentar, sem explicação, cara. Disco de um peso, de uma arrogância, sabe? Muito da hora, muito maravilhoso. A gente gostou bastante desse disco. Num ato. E até hoje eu amo esse disco, né? Já tinha saído o Billboard, né? E tava o Vini Appice também, desde do Mob Rules, né? E voltou também o Vini Appice. Enfim, minhas músicas favoritas desse disco: Computer God, Letters from Earth, Chief Crimes e I. Maravilhoso esse disco. Próximo disco, Cross Purpose,
O Sapo também conseguiu o LP disso aqui. E a gente gostou bastante da capa, pá, né? O Sapo, ele falava muito desse disco, ele gostava mais do que eu. Eu não gostava tanto desse disco, não. Mas ele sempre falava de Eyewitness e eu não curtia tanto. Hoje eu já curto mais, né? Mas pra mim não é o melhor. O Tony Martin, pra mim o melhor é o Headless Cross e o T. Enfim, tem boas músicas. Hoje é um disco que eu ouço com muita tranquilidade. Eu adoro esse disco. Minhas músicas favoritas, Cardinal Sin, e a minha favorita desse disco é The Rain That Rocks the Cradle. Cross of Thorns também. Bom disco isso aqui, tá? Bom disco. Também com Tony Martin. E agora a gente vai falar de uma. Agora a gente vai falar de uma parada difícil. Sei que pela ordem você já estava imaginando, né? Essa bomba aqui. Então, o que acontece? O Sapo também conseguiu o vinil dele, né? E quando ele me mostrou, eu falei, cara, que capa legal, porra, maneira. Eu achei legal a capa, né? A morte ali e tal, sentada no túmulo. Mas, quando a gente foi ouvir, o Sapo falava desse disco assim e tal, parece que ele gostava, não sei. Eu mesmo, nem naquela época eu gostava e até hoje também não gosto muito. Para quem nunca ouviu Black Sabbath na vida, quem não conhece nada de som, está começando a ouvir, vai achar legal, vai gostar. Né? Muita gente gosta desse disco e muita gente odeia. Eu acho que 90% da população odeia esse disco e 10% gosta. Cara, eu detestei esse disco, sabe? Tipo assim, e até hoje eu não detesto, né? Eu até gosto, até acho legalzinho hoje em dia. Mas, pra disparado, o pior disco do Black Sabbath. Salvo aqui algumas poucas músicas aqui que eu gosto, que é Kiss of Death e Guilty as Hell, só. Chega desse disco. Não vou ficar falando muito mais dele não, porque... E esse daqui, o 13 ou 13, a volta com Ozzy e despedida, né? Vamos botar do Black Sabbath. O Ozzy voltou e gravou esse disco aqui. Então, galera, o que acontece? Esse disco aqui, o Sapo teve ele em CD mesmo, né? E teve ele em CD, E ele gostou bastante. Eu também gostei. Diz que eu amei, maravilhoso, mas eu gostei. Eu acho que ainda é melhor do que o Forbidden, né? E eu gostei e gosto desse disco. Eu gosto. Não é lá meus, sabe, assim, o meu favorito, tal, mas um dos meus não se compara com a fase de ouro com Ozzy, mas é um bom disco também,
Eu gosto bastante da... Minha música favorita é Dear Father, desse disco. A End of the Beginning é legal, também gosto. Loner e Zeitgeist. Age of Reason também. Ótima música. É um disco arrastado, é um disco que tenta soar como o Black Sabbath antigo, né? O Ozzy cantando meio devagar e pá. Um peso bem bacana. Eu gostei. Próximo disco, galera. Então, galera, o disco que eu vou falar agora, mano, é esse aqui. The Devil You Know. Heaven Hell. Black Sabbath com um CNPJ diferente, né? A gente já conhece, a gente já sabe da historinha. Enfim. Que falar desse disco, mano? Eu lembro que esse disco saiu, né? Assim que ele saiu em 2009, né? 2010. Na hora a gente comprou, né? Na hora a gente comprou. A gente comprou junto, se eu não me engano. Na hora a gente comprou e eu fiquei ouvindo ele, de cara. Quando a gente soube que o Dio voltou, a gente soube que teve que era Black Sabbath, só que não podia usar o nome Black Sabbath por causa da Sharon e tal. Mas que a gente... Porra, mano, olha essa capa, mano. Mano, olha essa capa. Isso aqui é capa de black metal, cara. Olha essa blasfêmia. Olha isso. Cara, essa capa dispensa comentário, tá? A gente amou esse disco já começando pela capa. Ele é um de slipcase também. Eu amei esse disco e amo até hoje, do início ao fim. É um disco, porra, muito pesado, muito malvado, sabe? É um disco malvadíssimo, é um disco pesadão, um disco arrastado. É um disco... uma obra-prima isso aqui. Isso aqui é uma maravilha. Pra mim é um dos melhores discos do Black Sabbath. É um dos melhores isso aqui, cara. Eu amo esse disco demais. O Sapo também amava esse disco demais. Esse disco é maravilhoso. É único. Assim, é uma das melhores coisas do mundo moderno depois do Tony Martin, né, do Ozzy voltar com 13. Isso daqui, porra, mano. Cara, falar desse disco aqui pô, até me emociona, mano. Que eu vou te falar, eu amo esse disco demais, demais. Então, minhas músicas favoritas: Atom Evil, Fear, Bible Black, Double the Pain, Eating the Cannibals, Follow the Cheese, e Rock and Roll Angel. Ou seja, o disco todo. Todo, esse disco todo maravilhoso, esse disco é todo foda, todo maravilhoso. O Dio tá com um vocal muito foda. Cara, a guitarra do Tony Iommi tá muito foda, o baixo tá muito gorduroso, aquele baixo, sabe, nojento de gorduroso, de tão foda. A bateria do Vini Appice tá muito boa. Esse disco é muito, muito maravilhoso, muito foda. E foi o último, o último melhor presente que o Dio deixou pra gente. Foi isso aqui. Mano, sem palavras, sem palavras. Isso aqui foi amor à primeira vista. Amor à primeira vista. Bom, enfim, galera. Agora eu vou só pros bootlegs e ao vivo, né? A discografia já foi. Então,
eu tenho um aqui, eu tenho um bootleg aqui muito da hora, né? Que é o Master Tapes 1983, o Legendary Master Tapes, Born Again, versão crua, né? Tudo do Born Again aí, sem mixagem, versão antiga, sem mixagem, cru, muito bom, é um duplo, né? E é maravilhoso isso aqui também. Se você gosta do Born Again, tenha isso, que isso aqui é muito, muito bom, muito raro, é um bootleg muito raro, muito difícil de achar. Muito, muito maravilhoso isso aqui. Próximo é também é um bootleg, Live em Paris, 1970. Muito bom, né? Do show de Paris, 1970. Muito bom. Vários clássicos, né? Muito legal isso aqui. Tem aqui também, galera, outro descasso que eu amo, que eu adoro de paixão, é esse não licenciado, né? O bootleg ao vivo de 70 e acho que de 73, 74, se eu não me engano. É o Live at Last, que também eu evitei ouvir, pegar ele por causa da capa também, porque eu nunca entendi o que é essa capa e até hoje eu continuo sem entender. Se alguém souber, deixa nos comentários aí do que é essa capa, porque ninguém fala, ninguém sabe, ninguém pergunta, só eu que pergunto e questiono o que é isso, cara. Parece, não sei, parece um barranco, sei lá, um escuro. Enfim, é um disco bom pra cacete isso aqui, mano. É um ao vivo de uma qualidade maravilhosa. É um ao vivo que, putz, mano. Cara, ótimas faixas, ótimas músicas. É o disco, a sonoridade desse disco é muito, muito perfeita. É muito foda, é muito foda. Esse disco é muito foda. A sonoridade, cara, ele parece que foi gravado hoje, ontem, sabe? É muito bom mesmo. Aqui a gente tem, pra quem não sabe, né? Tomorrow's Dream, Sweet Leaf, Killing Yourself to Live, Cornucopia, Snowblind, Children of the Grave, War Pigs, Wicked World, Paranoid. Maravilhoso esse disco. É o ao vivo. Próximo aqui, galera, é outro descasso que eu tenho aqui também em Slipcase, o Evil Live, quer dizer, o Live Evil, ou Evil Live, né, que é ao contrário, né? Evil e Live é a mesma palavra, só que ao contrário. Eu lembro que o Sapo também tinha um LP disso aqui, e né, ele escutava bastante, eu também gostava, também gosto até hoje. Eu só acho ainda, não sei se vocês acham isso, mas eu acho estranho até hoje. Eu acho meio esquisito o Dio cantando músicas do Ozzy, sabe? Enfim, Live Evil. Boca, rapaz! Minha cachorrinha. Live Evil aqui, da hora. Pronto, ela vai latir agora, fui pra varanda. Então, galera, aqui, pra finalizar, deixa eu ver aqui se tá faltando alguma coisa mais. Eu acho que não. Para finalizar, eu tenho essa coletânea aqui, que eu nunca dei muita bola para coletânea, mas essa coletânea aqui eu fiz questão de ter só por causa da capa, que eu acho muito foda essa capa. Essa é uma coletânea brasileira da Eldorado. Eldorado. Coletânea maravilhosa, maravilhosa. É raro demais esse CD.
muito raro, bem raro mesmo esse disco. Se você achar ele, você vai achar bem caro, tá? É uma coletânea brasileira muito difícil de achar, ainda mais nesse estado que tá. E tem ótimas músicas, né? Paranoid, Iron Man, War Pigs, Naibi, Black Sabbath, Under the Sun, Supernaut, The Wizard, Sabbath Sabbath, Sweet Leaf, Sabracadabra, Symphony of the Universe e Changes. Eu trocaria Changes por Cornucópia, mas ou Under the Sun, enfim. É aqui que eu finalizo a minha coleção de CDs do Black Sabbath. Bom, esse disco aqui é lindo, essa capa. Então é isso, galera. Eu vou mostrar aqui pra vocês agora, pra finalizar, DVD Black Sabbath Story Volume 2. Foi esse DVD que eu comprei na feira, só que em fita VHS com outra capa, com a cruz vermelha na frente. Era isso aqui. E tinha, né, desde o Dio até o final com o Tony Martin. Aí tem uns clipes originais, né? Os clipes do Black Sabbath, Paranoid, Iron Man, Bruce, Suede Shoes, Hard Road, Die Young, Neon Knights, Trashed, Zero the Hero, No Stranger to Love, The Shining, Headless Cross, Feels Good to Me, TV Crimes e Computer God. Tem esse daqui também, que é o volume 1. É essa capa aqui, só que vermelha, aquele lá, né? Quando eu peguei a VHS, era essa capa aqui, só que vermelho, né? Era o volume 2, esse aqui é o volume 1. História do Black Sabbath até o final com o Ozzy. Aí aqui eu tenho Paris 1970, show maravilhoso, com a qualidade muito foda de imagem, muito bom. Os primórdios do Black Sabbath com Ozzy aí, ó. Os primórdios do Black Sabbath. Né, daquele CD que eu tenho, aquele bootleg. E é desse show aqui, 1970 em Paris. Outro DVD que eu tenho aqui também é um 2 em 1, né? É um show que o Black Sabbath participou, que foi o California Jam, em 1974, e no Don Kirshner. California Jam mais Don Kirshner. Tá vendo melhor? Muito bom, qualidade excelente, maravilhoso. E para finalizar, Never Say Die, show maravilhoso também, né? De 78, se eu não me engano, com o Ozzy aí, uma performance esmagadora, visceral, raivosa e muito, muito foda, com as músicas Symphony of the Universe, começando com Symphony of the Universe, Snowblind, Never Say Die, Black Sabbath, Dirty Woman, Rock and Roll Doctor, Electric Funeral, Shield of the Grave, Paranoid, turnê do Never Say Die. Isso aqui foi a turnê do Never Say Die em 1978. Muito da hora também, muito bom, maravilhoso. Meus DVDs também. E para finalizar a coleção, tem um livro aqui também. Livro maravilhoso contando toda a trajetória do Black Sabbath, né? Desde o Ozzy até livro de... eu nem sei quantas páginas tem, cara, deixa eu ver. Tem mais de 500 páginas. Um livro muito bom, uma leitura muito foda, muito gostosa, muito perfeito. Um livro essencial para um fã de Black Sabbath. Você precisa ter esse livro, você precisa ter qualquer livro, mas esse aqui é um dos mais baratos, mais em conta, e é muito bom mesmo. Ele é da editora Madras. Essa editora é maravilhosa. Tem
algumas fotos também. Eu acho legal esse livro que ele é dividido assim, capítulo tal coisa, entendeu? É muito bom. Aí tem várias fotos aqui, ó, bacanas. Com Ian Gillan, com Ozzy, com Dio, Ozzy comendo a cabeça da pomba. Ah, maravilhoso. Ozzy com a cara de doido. Disco muito bom. Ozzy com a faca sendo preso e casando. Cara, esse livro é essencial, maravilhoso. Os capítulos são assim, separados pelos anos, né? Por ano. Então é muito bom. Muito bom, uma leitura maravilhosa. Que todo fã de Black Sabbath que se preze deve ter. Eu ainda vou ter outros ainda. É do Joel McIver. Joel McIver. Então é isso, meu povo. Chegamos aqui ao final do vídeo, não tem mais nada para mostrar. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aí embaixo aí o que vocês acharam do primeiro vídeo do canal. Deixa o seu joinha, compartilha, comenta bastante para poder ajudar no crescimento do canal. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Nos vemos aí no próximo vídeo, no mesmo Sabá Canal. Falou!